Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Hoje eu venho falar sobre um trecho bem polêmico, né? Que está na primeira epístola do apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a Timóteo, e onde ele fala sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça, quando ele fala sobre o bom combate. E nós podemos observar quando o apóstolo Paulo, né, ele escreve ao povo de Timóteo, sobre a sã doutrina, como foi a vida dele antes e como ele agiu após ter Cristo. Isso aqui é muito importante. Isso aí ele leva ao povo de Timóteo ali, quando ele diz, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Está aí no capítulo 1, versículo 5, da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Então ele chama atenção para o amor. Muitas das vezes a gente está aí dizendo que ama o irmão, mas está com coração falso, não tem um coração puro e não tem uma sã consciência, e a fé é fingida, né? Às vezes a gente pensa que está com o irmão na igreja, quando pensa que não, ó irmão com traição, ó irmão com fofoca, ó irmão com engano. Então isso é a fé fingida. E o apóstolo Paulo também, ele fala uma coisa muito importante aqui no livro, né, a primeira epístola aos Timóteo, que ele fala sobre a lei, né, desviando-se alguns, se entregar às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então muitos estão brigando, muitos estão desviando de quê? Desviando da palavra do Senhor, querendo ocupar o lugar de Deus. Muitos estão ocupando o lugar de Deus. Muitos vêm e querem ser juiz nessa terra. Nós não podemos fazer o papel de juiz. Nós temos que ser de santo como eu sou santo. O Senhor fala, ele fala, nós já morremos para essa terra. Nós já morremos para esse mundo. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas isso não nos dá o direito de achar que somos melhores que os outros. Quando ele diz assim, nós sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, ou seja, você está sendo juiz da terra, você está sendo um delegado, se você a usa para praticar isso aí, tudo bem, se não, sabendo isso que a lei não é feita para o justo. Para quem é a lei? Ela é feita para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores. Então, deixa ali quem tiver que julgar a lei. Para os profanos, os irreligiosos, né, aqueles que não têm religião nenhuma, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina, aqueles que não aceitam a doutrina de jeito nenhum. E o apóstolo Paulo ainda fala, eu dou graças ao que me tem confortado a Cristo. Dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pecou demais. O apóstolo Paulo, ele matou demais. O apóstolo Paulo, ele perseguiu os servos do Senhor demais. O apóstolo Paulo, ele fez coisas gravíssimas, mas então ele diz assim, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Por isso tem muitas pessoas que não te aceitam pregar, não te aceitam ser um pastor, não te aceita ser uma pastora, não te aceita, talvez você hoje ser uma missionária, porque lá no passado te conheceu prostituindo, lá no passado te conheceu separado ou separada, lá no passado te conheceu jogando, né, fornicando, fazendo coisas absurdas, matando. Mas o apóstolo Paulo não chama atenção. Ele fala aqui no versículo 13 do capítulo 1 da epístola de Timóteo, a mim que dantes fui blasfemo, fui perseguidor, fui opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele estava aqui, irmãos, admitindo que ele fez por ignorância. Muitas das vezes nós no passado cometemos coisas por ignorância. Há muitos pais que carregam em sua vida cristã para a vida toda, filhos fora do casamento,
carrega um casamento que não deu certo antes de ir para Jesus, mas o Senhor fala: vinde como estais. E nova criatura eu vou lhe fazer em Cristo Jesus. E com o apóstolo Paulo também não foi diferente, não. Ele perseguiu, ele matou, ele foi opressor, mas ele alcançou a misericórdia de Deus quando ele se arrependeu verdadeiramente. E aí ele passa a não fazer mais aquilo que ele fazia. Então o Senhor, ele procura a nossa vida nesse estágio. Ele não procura a nossa vida quando a gente se transforma para Jesus. Tem julgamento, não. Não tem não, nosso pecado que era vermelho como escarlata agora se transforma em branco como a neve. Nós só temos que tomar o cuidado para não pecar mais, para não cair mais, para não fornicar mais, para não fazer coisas que desagradam ao Senhor. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Senão, se Jesus não viesse para me salvar, para te salvar, não teria interesse nenhum eu me arrepender dos meus pecados. Quantos pecados já cometi? Quantos pecados você já cometeu? Quantos pecados pastores cometem? Presbíteros já cometeram? Padres já cometeram? Espíritas já cometeram? Pessoas que não têm nenhum credo religioso já cometeu, mas se arrependeu. Esse arrepender é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós reconheçamos que Ele teve misericórdia de nós, que nós alcançamos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E tudo aquilo que nós fazíamos já não fazemos mais. Por isso que hoje nós temos que produzir bons frutos. O Senhor nos fala. Nós devemos fazer oração por todos os homens, por todas as mulheres, devemos produzir bons frutos, sair do caminho que entristecia o coração a Deus. E o apóstolo Paulo, ele ainda fala mais no versículo 16 do capítulo 1 da Epístola de Timóteo: por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou senão não haveria interesse de Jesus nenhum de me libertar, de me curar, de perdoar meus pecados. Se eu falhei no passado com o casamento, se eu falhei com os filhos, se eu falhei com o meu vizinho, se eu falhei com o meu amigo, se eu falhei no meu trabalho, mas houve um perdão genuíno de Cristo. Eu fiz algo por ignorância, porque eu não conhecia Cristo. Eu não tinha Jesus dentro do meu coração. E quando Jesus então bateu na minha porta, que ele bate no meu coração, e ele fala: eis-me aqui, Senhor. Então ele fala: eis que se eu bato em tua porta, tu abrir, eu entrarei e cearei contigo, e dali farei morada eterna. Ele não está perguntando a lista dos meus pecados, não. Ele está dizendo: se você deixar eu entrar, se você se arrepender dos seus pecados, eu lhe darei uma nova vida. Aí tem muitos aí condenando, né? Ah, porque Bolsonaro teve 3 mulheres. O que eu tenho com isso? Eu tenho que saber, depois que ele aceitou Jesus, se houve arrependimento, se ele fez num período de ignorância, como Bolsonaro, tem muitos, tem eu, tem você, que tivemos inúmeros pecados. E o que o outro tem com isso? O que importa é o hoje, é o que nós representamos para Cristo, é o que nós fazemos em nome de Cristo depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós nascemos de novo, depois que nós morrimos daquele pecado e não queremos pecar mais. Nós então passamos a ter uma nova vida, o Senhor passa a nos dar um novo nome. Nós começamos a viver uma nova estrutura de vida, não andamos mais por aquele caminho errado, não fazemos mais aquelas atitudes feias que antigamente a gente fazia. É isso que o Senhor está nos falando aqui. É isso que o apóstolo Paulo ensina todo o povo ali de Timóteo. Ensina todo o povo. Então, ali eles começam a viver na graça, começam a viver na misericórdia, começam a ter paz de espírito. Da parte de Deus nosso Pai, da parte de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí o povo então começa a se corrigir. E para nós finalizarmos essa mensagem, o Senhor nos fala: e entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Por quê? Porque muitos receberam aquele ensinamento do apóstolo Paulo, muitos conservaram a fé, muitos conservaram a boa consciência, muitos rejeitaram o mal,
né, rejeitaram o mal e ouviram os ensinamentos do apóstolo Paulo, mas ali teve alguns, como Irmineu, como Alexandre, que não se entregaram a Deus, e o próprio apóstolo Paulo, ele fala, entreguei eles a Satanás. Por quê? Porque eles não quiseram aprender, não quiseram aprender a sã doutrina e começaram a blasfemar contra o Senhor. Por isso nós temos que cuidar bem da nossa caminhada, do nosso percurso com o Senhor. Nós já tivemos a oportunidade, pela misericórdia nós estamos sendo salvos, então nós temos que lutar para andarmos no Senhor, lutar para sermos nova criatura. É o que o nosso presidente está fazendo, é o que eu estou fazendo, é o que muitos estão fazendo dentro das igrejas. Tem pessoas que falam assim, mas aquele crentinho, entrou hoje, já acha que é o bambambam. Aquela mulher, antigamente, ela saía para o mundo, pagodeava, se separou, mas ela não tinha Jesus, mas ela alcançou a misericórdia de Jesus, e agora eu vou jogar pedra nela se ela está andando no caminho de Jesus? Aí eu vou estar fazendo o papel de escriba, de fariseu, porque Jesus não me mandou fazer isso. Quando Maria Madalena, ela pecou, ela tinha 7 demônios ou mais, e todo mundo começou a tirar pedra nela, porque ela tem um encontro com Jesus. E aí Jesus fala, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Todo mundo saiu, porque eles entenderam que naquele momento Maria Madalena estava recebendo o perdão de Jesus. No momento em que eu falhei, ninguém entendeu. Mas depois do meu arrependimento, eu não quero fazer o que eu fiz, não quero viver como eu vivi, não quero pecar como eu pecava. Hoje eu sou nova criatura e quero nascer de novo todas as manhãs para o meu Salvador. E que você possa fazer isso. Não fica carregando jugo pesado das pessoas, jugo pesado de Satanás sobre a sua vida, não. Não fica não, procura adorar o Salvador, procura se arrepender verdadeiramente e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. O Senhor diz que eis que o seu passado foi morto e enterrado. Nova criatura tu é em Cristo Jesus. Ele quer saber se aquilo que você fazia você não faz mais. Ele quer saber se houve verdadeiro arrependimento de dentro para fora. É isso que ele quer de nós. Então, a posse da vitória do Senhor, a posse da misericórdia dele, a posse do perdão dele. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou, porque no Antigo Testamento era a lei, né? Hoje não, nós vivemos o período da graça. Se nós nos arrependemos, não cometemos mais os pecados, eis que nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Quem vai nos julgar? É o Senhor. Olha aquela mulher que teve ali, que o Senhor disse para ela, vai lá, encontra ela ali e pede água de beber. Ela, Senhor, eu não posso te dar água. Eu não posso porque eu não sou uma serva do Senhor. Eu não posso porque eu sou pecador. O Senhor fala, bem sei que tu és. Tu tem 4 maridos e o 5º que tu tem não é seu, mas vai chamar a tua família, porque chegou Jesus agora para sua casa. Ele estava dizendo assim, agora tem perdão para você não sabia, mas agora você sabe. Agora você vai consertar, você vai ter uma nova vida, você vai ter uma nova estrutura de vida. Por isso tem muitas pessoas que só olham as pessoas pelo passado. Tem pessoas que até hoje não aceitam eu pregar, porque viu um passado negro em mim, estão lá no passado. Enquanto o meu passado não morrer dentro de mim, dentro de você, o presente de Deus não vai nascer. E o presente de Deus já nasceu há muito tempo, desde quando eu mergulhei na água, nasci de novo para Jesus. Desde o tempo em que eu me arrependi dos meus pecados e me entreguei de corpo e alma e espírito para Jesus. Então, mulher de Deus, então, homem de Deus, se você falhou no passado, mas hoje você é nova criatura, não quer pecar, ainda que nós estamos numa terra sujeita a pecar, ainda que nós estamos numa terra sujeita a cometer pecados, arrepende-te dos teus pecados, seja nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele já te comprou com preço de cruz, Ele já te salvou com preço de cruz. Você, homem que vive carregando um jugo pesado sobre as suas costas, não carrega não. Jesus já te libertou dessa escravidão do pecado. Hoje, nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Receba essa palavra de conforto. Eu estou dizendo para você que você tem que divorciar, que você tem que separar, tem que ter 2, 3
3, 4, 5 mulheres. Não, Jesus, ele abomina o divórcio, Jesus abomina o homossexualismo, ele abomina o lesbianismo, ele abomina o roubo, mas ele está dizendo, se você se arrepender desses pecados e nascer de novo, você vai ser nova criatura, e não tem condenação para ninguém. Basta você andar em retidão com Cristo, basta você nascer de novo para Cristo, que você nova criatura é em Cristo Jesus. Receba essa palavra, não condene não, tá? Ame, porque o povo de Timóteo, eles começam então a viver na fé, viver na graça, viver na misericórdia e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para que você compreenda o que é nascer de novo, o que é ter Jesus, o que é o perdão de Jesus, porque tem muitas pessoas que estão fora do evangelho, porque eu vim de um casamento falido, eu vim do divórcio e não consegue se encontrar com Cristo, porque carrega aquele jugo nas costas, e às vezes ele não tem a orientação correta, porque ele tem que nascer de novo para Cristo perdoar seus pecados e você nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Receba hoje o perdão do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba a transformação do Senhor. Receba a libertação desse jugo pesado sobre a sua vida em nome de Jesus. E que Deus te dê visão, que você ande pelos caminhos do Senhor, que você possa trilhar um caminho maravilhoso, que a sua casa seja abençoada pelo Senhor, que o seu matrimônio seja abençoado pelo Senhor, que a sua vida cristã seja uma vida repleta de paz, de alegria e de um novo caminhar em Cristo Jesus. Fica com Deus. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Isabel Martins, Teófilo Otoni, Minas Gerais. E bata o dedinho aí, tá? Faça parte aí, seja adepto aí no YouTube. Me adiciona aí, começa a acompanhar as mensagens e Deus vai agradar muito mais da sua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus.